A tal da substituição tributária acaba encarecendo os preços, porque ela aumenta muito o custo de capital de giro das empresas, tanto das que comercializam, atacadistas, varejistas, quanto dos que importam e produzem. O capital de giro ele tem um aumento de custo muito grande. Quando você retira a ST, cai. Você aumenta a liquidez da economia. Hoje nós vamos falar um pouco da mudança que impactou aqui em São Paulo sobre a substituição tributária. Então, Ângelo de Ângeles, o que é a substituição tributária? Olha, Michele, a substituição tributária do ICMS é um mecanismo de arrecadação que ele antecipa o imposto que seria arrecadado ao longo da cadeia toda, da produção, a distribuição, até chegar na loja, até chegar no supermercado. O Estado, ele elege um elemento dessa cadeia, uma empresa dessa cadeia, para recolher o imposto da cadeia inteira. E com isso, ele consegue, pretende-se, chegar a dois resultados. Primeiro, é antecipar a receita, que seria arrecadada lá no final, quando você vai ao supermercado comprar as coisas. Tá certo? E o segundo objetivo da medida é evitar a sonegação ao longo da cadeia. Se você antecipa o recolhimento, o pagamento desse imposto em determinadas indústrias produtoras ou determinados grandes importadores, você consegue antecipar essa receita e, de uma forma ou de outra, evitar a sonegação capitalizada pela cadeia. É esse o objetivo da substituição tributária, que foi cumprir um certo papel, certo? No momento em que as estruturas de arrecadação eram todas analógicas, centradas em papéis, em livros fiscais, notas fiscais em papel. Ela cumpriu um papel importante, um papel relevante durante essa fase. Agora, a partir do momento em que você já tem o documento fiscal eletrônico, você pode repensar esse instituto através das novas tecnologias e como que elas podem ser utilizadas, tá certo, para você ter o processo arrecadatório normal pelo princípio de débito e crédito, sem querer entrar em tecnicismo, mas você tem condições de evitar a sonegação em larga escala, capilarizada, quando você tem o controle e você tem a rastreabilidade documental dessas mercadorias através de registros eletrônicos. Então, pegando um gancho assim o que você está falando, nós vimos aí que em janeiro de 26 haverá mudanças aqui em São Paulo. Parte dos produtos serão retirados da substituição tributária. E assim, você, como um auditor, uma sumidade aqui em São Paulo, que já aposentou e trouxe toda essa bagagem aqui para os nossos colegas. Então, assim, a importância daquilo que veio de você e daquilo que está com os colegas atualmente, os auditores e auditoras fiscais que trabalharam e disseram com responsabilidade. Isso pode ser retirado ou não nesse momento, que vai ser lá em janeiro de 26. Janeiro de 26, exato. E aí, pegando um gancho nisso, você sabe, os segmentos vão ser uma parte da alimentação, materiais de construção, as bebidas alcoólicas, as lâmpadas. Então, assim, isso tudo acontece por quê? Porque é um trabalho muito forte e grande das auditores e auditoras fiscais aqui de São Paulo. Isso. Aí, pensando um pouco assim, para se chegar a essa conclusão, o que a gente tem que fazer? O que você acha, assim? Como que... Michele, esse é um processo que nós, auditores fiscais, estamos estudando há muitos anos, desde 2012. Eu, particularmente, tenho me dedicado muito a esse tema desde 2012. E, paralelamente, as estruturas de fiscalização, elas também evoluíram a ponto de permitir, certo, a retirada dos produtos da substituição tributária, mesmo que escalonada. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu passei muitos anos na fiscalização fiscalizando a ST, fiscalizando a substituição tributária. Passei muitos anos fiscalizando a substituição tributária. Eu advogava sempre pela ideia de que
nós tínhamos perfeitas condições de começar a abrir mão desse instituto a partir da tecnologia, mas não de uma vez. Nós tínhamos que tomar o cuidado de fazer isso de forma escalonada, como está sendo feito agora. Então, assim, você acha que é essencial nesse processo comparativos, análise de toda a base, para saber o que vai acontecer, né? Com certeza, que nós temos hoje condições de mapear e de fazer estimativos de projeções de arrecadação com muito mais assertividade do que, por exemplo, há 10 anos atrás. Sim. Certo? Então, nós, auditores fiscais, nós conseguimos trazer para o governo essa possibilidade de modernizar todo o processo de arrecadação e começar já a abrir mão da substituição tributária. Mas o que eu quero reforçar, é que nós também, auditores fiscais, temos a seguinte conclusão: não se pode tirar dos produtos da substituição tributária de uma vez. Se isso acontecer, a arrecadação do Estado ela pode cair. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, e principalmente por esse motivo, é porque você vai desantecipar a arrecadação. Aquilo que hoje você recolhe e arrecada na indústria, certo? Você vai passar a recolher no varejo. Então, há um lapso de tempo para que essa arrecadação seja, aos poucos, transferida para o varejo, pois a arrecadação cai. Então, se tiver um projeto escalonado, de retirado aos poucos, ao mesmo tempo que você promove a eficiência do sistema como um todo, você tem condições de monitorar onde está havendo mais evasão, já tem condições para isso, sim, e com isso fazer uma ação fiscal mais assertiva, para poder recuperar essa arrecadação, e aos poucos a arrecadação ela passa a subir. Foi isso que nós sempre defendemos, que se você fizer um processo escalonado de retirada das mercadorias da ST, da substituição tributária, num processo escalonado, com o passar do tempo, a arrecadação tende a subir. Agora, se tirar tudo de uma vez, tende a cair. Esses ajustes que estão acontecendo, ele é muito importante, porque a reforma tributária está vindo aí, a gente tem que olhar para com esse olhar para todo mundo, nessa questão da simplificação. Sim. Porque os contribuintes, eles vão ter aí uma jornada nos próximos anos, e a substituição tributária, ela sendo tirada assim aos poucos, com responsabilidade e tudo mais, faz com que o fluxo de caixa deles fique melhor, e isso daí é muito importante, porque nós, como Fisco Paulista, como auditores e auditoras fiscais, a gente tem que ter muito esse olhar para o ambiente de negócios, para a questão dos cidadãos, até você até sempre diz o quanto onera para aquele cidadão comum o valor do produto, não é mesmo? Com certeza, e fica mais caro, né? A substituição tributária, ela introduz uma forte complexidade no sistema. Porque, antigamente, quando a substituição tributária era para poucos produtos, esses poucos produtos eles eram mais homogêneos. Eles tinham preços mais homogêneos, tinham pouquíssimos fabricantes. Na economia moderna, há uma diversidade muito grande de produtos e de players no mercado, com diversas especificações de produtos diferentes, características físicas, características funcionais diferentes, com preços, a dispersão de preços é muito maior. Então, quando você põe a substituição tributária num ambiente desse, você introduz um forte componente de complexidade e um custo de conformidade. Custo de conformidade é o custo de se cumprir com as obrigações tributárias muito alto. Então, agora, São Paulo, já antevendo a reforma tributária, porque no IBS não vai haver substituição tributária, não tem nem espaço para haver substituição tributária no IBS. No IBS, há aqueles que defendiam a introdução da ST no IBS. É praticamente impossível, porque o IBS, as pessoas têm que entender que IBS é diferente de ICMS, mas é muito diferente, não é pouco não, é muito. Então, se você põe a ST no IBS, vai ter um problema enorme. Você tem operações entre municípios.
Você tem ressarcimento de operações entre municípios. Ô, Ângelo, então assim, ó, mais uma vez eu vou trazer aqui. Então, se até em relação ao projeto da reforma tributária, quando foi desenhada, e agora ela vai começar a ficar vai ser colocada em prática. Isso. Então, a gente sempre tem que ressaltar. Porque se não tiver o corpo técnico por trás, isso não avança. Isso não avança. Se não tiver o corpo técnico, o conhecimento e o preparo técnico dos auditores fiscais, com certeza isso não avança. Que quem assessora o governo nessas questões técnico-tributárias somos nós, auditores fiscais, que depositamos um grande conhecimento técnico, competência e responsabilidade. Então, porque a gente não vai prover só uma arrecadação, é uma questão de justiça tributária. De justiça tributária, de melhoria do ambiente de negócios, para o cidadão, para o barateamento dos preços, porque de uma forma ou de outra, a tal da substituição tributária acaba encarecendo os preços, porque ela aumenta muito o custo de capital de giro das empresas, tanto das que comercializam, atacadistas, varejistas, quanto dos que importam e produzem. O capital de giro ele tem um aumento de custo muito grande. Quando você retira a ST, cai. Você aumenta a liquidez da economia. Então, assim, São Paulo, no momento, é um protagonista na administração tributária para alavancar, simplificar, modernizar esse processo, sempre buscando essa justiça tributária que nós falamos. Então, assim, eu acho que nós aqui, como representantes, nós que estamos aqui conversando, eu sou uma auditora da Ativa, você é um auditor aposentado, que trouxe uma bagagem gigante do estudo da ST, para que aqueles que lá estão hoje pudessem fazer também esse estudo e ver a possibilidade dessa redução. Primeiro, assim, ali com esses segmentos que eu disse, mas depois a possibilidade de continuidade desse estudo. Então, assim, o que eu acho que a gente tem que fazer hoje é parabenizar. Parabenizar, sim, todos os auditores e auditoras fiscais que foram envolvidos nesse processo, que trouxeram esse resultado para nós, para esses avanços, né? E também reconhecer que esse trabalho ele é o resultado de um compromisso, de uma ética. É de uma ética. De uma ética, que é uma competência técnica que é fundamental para assim, o Estado funcionar. Porque sem isso, não há Estado. Com certeza. Eu tenho um amigo da Fundação Getúlio Vargas, que eu fui trabalhar agora, depois de aposentado, lá na Fundação Getúlio Vargas, na área de projetos. E a pessoa que coordena, que é o Antônio Cruz, meu amigo, ele sempre diz, olha, gente, auditor fiscal, quando é para contratar auditor fiscal aposentado, que é o meu caso, que é o caso do Arthur Matos, que está lá com a gente, ele fala, o sarrafo é bem mais em cima, porque a competência técnica ela é muito alta. Então, nós, como auditores e auditoras fiscais de São Paulo, a gente tem que mudar isso daí, valorizar a nossa categoria e saber que tudo isso que está acontecendo no Estado é trabalho de todos nós. Todos nós. Porque o fisco paulista, a receita, é para todos. É para todos.